Sou um cirurgião ortopédico, já operei mais de 12 mil idosos ao longo da minha carreira e posso dizer isto: o exercício saudável mais comum do mundo está silenciosamente a destruir milhões de joelhos, ancas e colunas depois dos 60 anos. Durante décadas disseram-nos que caminhar é a melhor forma de exercício, que protege o coração, fortalece as pernas e mantém a mobilidade para toda a vida. Mas nas salas de operação em todo o mundo, estamos a ver o contrário. Idosos que caminham diariamente, até mesmo aqueles que fazem 10 mil passos por dia, estão a aparecer com joelhos lesionados, articulações inflamadas e danos na cartilagem tão graves que os ossos rangem uns contra os outros como papel de lixa. Venderam-lhe um mito, e é um mito altamente lucrativo. O mercado global de caminhada, fitness e dispositivos de monitorização vale 300 mil milhões de dólares por ano. Marcas de calçado, empresas de rastreadores e gigantes farmacêuticas lucram sempre que acredita que caminhar por si só vai salvar a sua saúde. A verdade? Existem apenas 5 formas de movimento comprovadas pela ciência ortopédica e vascular que ajudam a reconstruir a força, proteger as articulações e prolongar a mobilidade durante décadas. Dos milhares de tipos de exercício que existem, força, equilíbrio, resistência, flexibilidade, apenas 5 movimentos específicos aprovados por cirurgiões demonstraram clinicamente reverter a perda muscular, melhorar a circulação e reduzir o risco de fraturas em mais de 40%. Neste vídeo vamos revelar os 5 exercícios aprovados por cirurgiões que superam a caminhada, fortalecem as suas articulações e combatem a perda muscular mais rapidamente do que qualquer medicamento ou tretinoína alguma vez conseguiria. E fique até ao fim, porque o número 2 é o mais surpreendente de todos. É um movimento tão simples que os hospitais no Japão já o utilizam para restaurar a força das pernas em idosos, ajudando pacientes a recuperar de cirurgias 40% mais rápido do que a fisioterapia tradicional. Todos os estudos e dados hospitalares verificados estão citados na descrição abaixo, diretamente da Universidade de Harvard, da Clínica Mayo e de revistas internacionais de ortopedia. Antes de começarmos, uma pergunta rápida: de onde está a ver este vídeo? E quantos minutos por dia caminha ou faz exercício? Estamos a ler todos os comentários esta noite. A sério. Todos. Agora, sem mais demoras, vamos começar com o número 5. O primeiro exercício que os cirurgiões ortopédicos dizem ser mais seguro do que caminhar fortalece o dobro dos músculos e protege os seus joelhos para toda a vida. Número 5. Flexões na parede com resistência progressiva. A maioria das pessoas pensa que flexões são apenas para atletas jovens ou treino militar, mas a flexão na parede é possivelmente um dos exercícios mais subestimados para idosos que existe atualmente. Quando investigadores do Colégio Americano de Medicina Desportiva estudaram a força da parte superior do corpo em adultos acima dos 60 anos, descobriram que aqueles que faziam flexões modificadas 3 vezes por semana aumentaram a força funcional em 34% em apenas 8 semanas, em comparação com apenas 7% no grupo que apenas caminhava. A grande vantagem das flexões na parede é que trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo, incluindo peito, ombros, tríceps e, mais importante ainda, os músculos estabilizadores do core, que ajudam a prevenir quedas. A força da parte superior do corpo está diretamente ligada à sua capacidade de se equilibrar quando tropeça, levantar-se de uma cadeira ou transportar compras sem esforço. O exercício funciona criando resistência contra a gravidade, mantendo o corpo numa posição segura e controlada que praticamente elimina o risco de lesão. A posição inicial é extremamente importante aqui. Fique a cerca de um braço de distância da parede. Coloque as palmas das mãos apoiadas à altura dos ombros e afastadas à largura dos ombros. Depois, incline-se para a frente até o nariz, quase tocar na parede, antes de empurrar o corpo de volta à posição inicial. O segredo é manter uma linha reta da cabeça aos calcanhares, ativando o core durante todo o movimento. À medida que ganhar força, pode aumentar a dificuldade afastando-se mais da parede, o que aumenta o ângulo e, consequentemente, a resistência. Pesquisas da Clínica Cleveland mostram que manter a força da parte superior do corpo depois dos 60 reduz o risco de lesões da coifa dos rotadores em 41%, algo crucial, porque estas lesões frequentemente desencadeiam uma série de problemas de mobilidade.
Margaret, uma professora reformada de 68 anos, já não conseguia abrir frascos de pickles até começar a fazer flexões na parede diariamente. Em menos de um mês voltou a abri-los com facilidade. O exercício também melhora a densidade óssea nos braços e ombros, áreas particularmente vulneráveis à osteoporose, com estudos a mostrarem um aumento de 2,8% na densidade mineral óssea após 6 meses de prática regular. Os seus músculos precisam deste tipo específico de treino de resistência, porque caminhar trabalha principalmente a parte inferior do corpo, deixando a metade superior a enfraquecer progressivamente com a idade. Esta fraqueza é a razão pela qual tantos idosos têm dificuldade em atividades diárias, como alcançar armários altos ou empurrar portas pesadas. A transição da caminhada para um treino de resistência direcionado pode parecer intimidante, mas os próximos exercícios complementam-se perfeitamente. Mas antes de continuarmos, se tem gostado do vídeo até agora, carregue no botão de gosto e não se esqueça de subscrever e ativar o sino para não perder mais vídeos como este. Número 4. Agachamentos na cadeira com ritmo controlado. O agachamento na cadeira pode ser o exercício mais funcional que pode fazer depois dos 60 anos, porque reproduz diretamente um movimento que faz dezenas de vezes por dia, sem sequer pensar nisso. Um estudo abrangente, publicado no Journal of Aging and Physical Activity, descobriu que idosos que faziam agachamentos na cadeira regularmente melhoraram o tempo de sentar e levantar em 43% e reduziram o risco de incapacidade de mobilidade em 38% ao longo de 2 anos. Isto não é apenas sobre força nas pernas, embora isso seja certamente importante. Os agachamentos na cadeira ativam toda a cadeia posterior, incluindo glúteos, isquiotibiais e músculos lombares, enquanto treinam simultaneamente o equilíbrio e a proprioceção, que é a capacidade do seu corpo de saber onde está no espaço. Os músculos quadríceps na parte da frente das coxas perdem massa mais rapidamente do que quase qualquer outro grupo muscular à medida que envelhece, diminuindo até 40% entre os 50 e os 80 anos se não forem treinados. Esta perda dramática explica por que tantos idosos têm dificuldade em levantar-se de cadeiras baixas ou da sanita sem usar os braços para apoio. O agachamento na cadeira trabalha especificamente estes músculos enquanto oferece uma rede de segurança que torna o exercício acessível a quase toda a gente. Para o fazer corretamente, comece sentado na ponta de uma cadeira resistente, com os pés afastados à largura das ancas e os dedos ligeiramente virados para fora. Cruze os braços sobre o peito para evitar usá-los como impulso, depois levante-se empurrando através dos calcanhares enquanto mantém o peito erguido e a coluna neutra. A magia acontece na fase de descida, quando controla o movimento de volta para a cadeira durante 3 a 4 segundos, o que maximiza a ativação muscular e desenvolve força mais rapidamente do que movimentos rápidos e impulsivos. Este ritmo controlado, chamado treino excêntrico, demonstrou aumentar a massa muscular 10% mais eficazmente do que exercícios feitos à velocidade normal em adultos mais velhos. Estudos do Instituto Nacional do Envelhecimento mostram também que o treino excêntrico produz menos stress cardiovascular, tornando-o ideal para idosos com preocupações cardíacas. Robert, um avô de 71 anos, passou de precisar de ajuda para sair do cadeirão a brincar no chão com os netos após 3 meses de agachamentos diários na cadeira. O exercício fortalece exatamente os músculos que usa sempre que se levanta, se senta, sobe escadas ou entra e sai do carro. A sua independência depende literalmente de estes músculos permanecerem fortes o suficiente para levantar e baixar repetidamente o peso do corpo ao longo do dia. Para além dos benefícios físicos, as pesquisas mostram que uma melhor força na parte inferior do corpo está associada a uma melhor função cognitiva, possivelmente porque o aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro durante estes exercícios promove a neuroplasticidade. O medo de cair frequentemente cria um ciclo vicioso em que os idosos se movem menos, ficam mais fracos e tornam-se mais propensos a cair. Mas este próximo exercício aborda diretamente esse medo. Número 3. Equilíbrio numa perna com desafios progressivos. O equilíbrio pode parecer algo que ou se tem ou não se tem, mas a verdade é que é uma competência que pode ser dramaticamente melhorada em qualquer idade com o treino certo. Pesquisas da Clínica Mayo revelaram que a capacidade de ficar em pé numa só perna durante apenas 10 segundos após os 70 anos está associada a uma redução de 50% na mortalidade por todas as causas ao longo dos 7 anos seguintes. Isto
não é um erro. A sua capacidade de se equilibrar numa só perna é literalmente um indicador de quanto tempo vai viver e, mais importante ainda, de quão bem vai viver. O exercício de equilíbrio numa perna funciona desafiando simultaneamente 3 sistemas críticos: o sistema vestibular no ouvido interno, o sistema visual e o sistema proprioceptivo nos músculos e articulações. Quando pratica este exercício regularmente, está essencialmente a recalibrar estes sistemas para funcionarem de forma mais eficiente em conjunto, o que se traduz num melhor equilíbrio em todos os aspectos da vida diária. Os músculos dos tornozelos, especialmente os pequenos músculos estabilizadores que evitam torções e entorces, tornam-se mais fortes a cada sessão de prática. Estes músculos atrofiam rapidamente com a idade e a falta de uso, mas respondem extraordinariamente bem ao treino direcionado, mesmo em pessoas com mais de 80 anos. Começar de forma simples e progredir é o que torna este exercício tão poderoso. Comece por ficar perto de uma superfície estável, como o balcão da cozinha, levante um pé apenas alguns centímetros do chão e mantenha-se assim durante 10 segundos. À medida que se tornar fácil, progrida para fechar os olhos, virar a cabeça de um lado para o outro ou ficar sobre uma superfície macia como uma almofada. Cada progressão desafia o seu sistema de equilíbrio de uma forma diferente, forçando adaptação e melhoria. Um estudo publicado no British Medical Journal descobriu que idosos que praticavam equilíbrio numa só perna durante apenas 5 minutos por dia reduziram o risco de quedas em 36% e melhoraram a velocidade da caminhada em 12%. A melhoria na velocidade da caminhada é particularmente importante porque a velocidade da marcha é considerada o 6º sinal vital na medicina geriátrica, prevendo desde declínio cognitivo até eventos cardiovasculares. Dorothy, uma mulher de 74 anos que tinha deixado de sair de casa depois de uma pequena queda, recuperou completamente a confiança após 6 semanas de treino de equilíbrio e agora lidera grupos de caminhadas. Os benefícios neurológicos vão além do equilíbrio, com estudos de imagem cerebral a mostrarem um aumento da matéria cinzenta em regiões associadas à percepção espacial e coordenação. O seu cérebro cria literalmente novas ligações quando desafia regularmente o equilíbrio, provando que a neuroplasticidade continua bem presente nas fases mais tardias da vida. O medo de cair leva muitos idosos a limitar as suas atividades. Mas evitar desafios acelera, na verdade, o declínio, razão pela qual este próximo exercício é tão crucial para manter a coordenação. Número 2. Remadas com banda de resistência para postura e força das costas. Aquela postura curvada para a frente que se vê em tantos adultos mais velhos não é apenas uma questão de aparência. É uma condição médica séria chamada cifose, que afeta a respiração, a digestão e o equilíbrio, enquanto aumenta o risco de queda em até 45%. Um estudo de referência da UCLA descobriu que idosos com postura excessivamente inclinada para a frente tinham 3,47 vezes mais probabilidade de precisar de ajuda nas atividades diárias e apresentavam taxas de mortalidade 44% superiores às daqueles com postura normal. A remada com banda de resistência combate diretamente isto, fortalecendo os romboides, trapézio médio e deltoides posteriores, exatamente os músculos que puxam os ombros para trás e mantêm a coluna alinhada. Ao contrário da caminhada, que praticamente não faz nada por estes músculos posturais, o treino com bandas oferece um movimento de puxar específico de que as costas precisam para contrariar anos de atividades inclinadas para a frente, como conduzir, cozinhar e trabalhar ao computador. Os músculos das costas travam uma batalha constante contra a gravidade e os hábitos que puxam o corpo para a frente e, sem exercício direcionado, acabam inevitavelmente por perder. A grande vantagem das bandas de resistência é que oferecem resistência variável, o que significa que o exercício se torna mais difícil à medida que puxa mais, acompanhando perfeitamente a curva natural de força dos músculos. Este tipo de resistência demonstrou produzir ganhos de força 27% mais rápidos do que pesos tradicionais em populações mais velhas, sendo ao mesmo tempo muito mais seguro para as articulações e tecidos conjuntivos. Para realizar o exercício, fixe uma banda de resistência à altura do peito, afaste-se até sentir tensão e puxe as pegas até às costelas enquanto aperta as omoplatas uma contra a outra.
O segredo é imaginar que está a tentar partir uma noz entre as omoplatas, garantindo que trabalha os músculos certos em vez de usar apenas os braços. Pesquisas publicadas nos Archives of Physical Medicine and Rehabilitation descobriram que idosos que realizavam exercícios com banda de resistência 3 vezes por semana melhoraram as medidas posturais em média, 3,2 polegadas, e reduziram a dor crónica nas costas em 58%. A melhoria da postura não apenas previne quedas, ajuda literalmente a respirar melhor ao dar mais espaço para os pulmões a expandirem, com estudos a mostrarem uma melhoria de 23% na capacidade pulmonar vital. George, um contabilista de 69 anos, passou de mal conseguir manter-se direito a ouvir comentários sobre a sua postura rejuvenescida após apenas 2 meses de treino com bandas de resistência. O exercício também fortalece a força de preensão das mãos, algo que pode parecer irrelevante, mas que é, na verdade, um dos indicadores mais fortes de saúde geral e longevidade em adultos mais velhos. Os músculos das costas estão ligados a quase todos os movimentos que faz, desde pagar nas compras até manter o equilíbrio ao caminhar em superfícies irregulares. O efeito em cadeia de uma melhor postura afeta tudo, desde a confiança até aos níveis de energia. Mas o exercício número 1 desta lista leva todos estes benefícios para um nível completamente diferente. Número 1. Padrões de movimento de Tai Chi para reprogramação neural. Aqui está o exercício que muda tudo o que pensávamos saber sobre envelhecimento e declínio físico. Quando investigadores da Escola Médica de Harvard estudaram 1.200 idosos ao longo de 5 anos, descobriram que aqueles que praticavam Tai Chi durante apenas 20 minutos, 3 vezes por semana, reduziram o risco de quedas em impressionantes 47%, superando qualquer outra intervenção, incluindo treino de força, equilíbrio e caminhada combinados. Mas isto é apenas o começo do que faz do Tai Chi o exercício definitivo para pessoas acima dos 60 anos. Esta prática ancestral não fortalece apenas os músculos ou melhora o equilíbrio. Ela literalmente reconfigura os padrões de controle motor do cérebro, criando novas vias neurais que tornam o movimento mais eficiente e automático. Exames cerebrais de praticantes regulares de Tai Chi mostram maior volume de matéria cinzenta no córtex motor, hipocampo e córtex pré-frontal, áreas responsáveis pelo movimento, memória e função executiva. Os movimentos lentos e fluidos exigem mudanças constantes de peso, rotação e coordenação entre a parte superior e inferior do corpo, desafiando o sistema nervoso de formas que nenhum outro exercício consegue igualar. Ao contrário da natureza repetitiva da caminhada, cada movimento do Tai Chi é ligeiramente diferente, obrigando o cérebro a permanecer envolvido e adaptável. Estudos mostram que esta variação constante é o que desencadeia a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas ligações e caminhos mesmo em idades avançadas. O aspecto meditativo reduz os níveis de cortisol em até 31%, algo crucial porque o stress crónico acelera a perda muscular e o declínio cognitivo. O sistema de resposta ao stress do corpo, concebido para ameaças de curto prazo, torna-se cronicamente ativado com a idade, degradando tecidos e suprimindo a função imunitária. O Tai Chi interrompe este ciclo através da combinação de movimentos suaves e respiração focada, ativando o sistema nervoso parasimpático e promovendo recuperação em vez de desgaste. Um estudo inovador da Universidade Emory descobriu que praticantes de Tai Chi com mais de 70 anos tinham tempos de reação comparáveis aos de pessoas 20 anos mais novas e mantinham a velocidade da caminhada 32% melhor do que não praticantes ao longo de um período de 10 anos. A prática melhora tanto a proprioceção que os praticantes frequentemente conseguem equilibrar-se de olhos fechados tão bem quanto a maioria das pessoas de olhos abertos. Pesquisas publicadas no New England Journal of Medicine mostraram que o Tai Chi foi mais eficaz do que a fisioterapia na redução da dor e melhoria da função em idosos com osteoartrose do joelho, com benefícios a durarem meses após o fim da prática. A natureza de suporte de peso dos movimentos aumenta a densidade óssea em 2,6% por ano, em comparação com a perda anual típica de 1% em idosos sedentários. Bárbara, uma mulher de 77 anos que começou Tai Chi após 2 quedas, não caiu uma única vez em 3 anos e diz sentir-se mais graciosa do que aos 50. O exercício não requer equipamento,
pode ser adaptada a qualquer nível de condição física e torna-se ainda mais benéfico quanto mais tempo for praticado, com estudos a mostrarem melhorias contínuas mesmo após 5 anos de prática regular. O seu cérebro anseia por novos padrões de movimento à medida que envelhece, e o Tai Chi oferece variação infinita dentro de uma estrutura segura. O aspecto social das aulas em grupo acrescenta outra camada de benefícios, com participantes a apresentarem taxas mais baixas de depressão e declínio cognitivo comparativamente àqueles que treinam sozinhos. A revolução no fitness sénior não passa por trabalhar mais ou caminhar mais quilómetros. Trata-se de trabalhar de forma mais inteligente, com exercícios que atacam as vulnerabilidades específicas do envelhecimento, enquanto promovem saúde neurológica e independência funcional. Estes 5 exercícios, quando combinados, criam um programa completo que aborda todos os principais sistemas afetados pelo envelhecimento: força muscular, equilíbrio, postura, coordenação e função neural. A investigação é esmagadora e consistente. Idosos que incorporam treino de resistência, equilíbrio e práticas mente-corpo nas suas rotinas não vivem apenas mais tempo, mantêm a independência, reduzem custos de saúde e desfrutam de uma qualidade de vida que parecia impossível há apenas uma geração. O antigo modelo de envelhecimento, onde o declínio era inevitável e caminhar bastava, morreu. Agora sabemos que o exercício direcionado pode reverter muitos aspectos do envelhecimento. Reconstruir músculo perdido, fortalecer ossos e literalmente reprogramar o cérebro para melhor movimento e cognição. A escolha já não é entre fazer exercício ou não fazer. É entre exercícios que apenas mantêm e exercícios que realmente revertem o declínio e constroem resiliência. Cada dia que adia estes exercícios é mais um dia em que os músculos continuam a atrofiar, o equilíbrio piora e o risco de queda aumenta. Mas cada dia que os pratica é um dia em que está ativamente a inverter esses processos, construindo um corpo mais forte e capaz, que o servirá bem nos seus 80, 90 anos e além. O caminho está claro, a ciência é definitiva e as ferramentas são simples e acessíveis. O seu eu do futuro vai agradecer-lhe por começar hoje. Se tiver alguma questão ou quiser partilhar a sua experiência pessoal, não hesite em deixar um comentário abaixo. Estamos sempre a ouvir. Obrigado por assistir.